Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos. Hoje falaremos sobre gráfico de dispersão e para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela banca Vunesp que foi cobrado agora no ano de 2025. Vamos então para o enunciado. O gráfico de dispersão é uma ferramenta. Bom, qual que é a missão de vocês? Tentar resolver antes do professor. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é a alternativa. Opa, como sempre falo, não se esqueça do gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso, o que? Está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. Bom, o gabarito então dessa questãozinha aqui é a alternativa. Tadadadã, alternativa E. Pessoal, basicamente é o seguinte, tá? Quando se fala em gráfico de dispersão, nós temos algumas situações, tá? O gráfico de dispersão. Opa, deixa eu só trocar a cor, peraí. O gráfico de dispersão, ele possui algumas características. Eu vou desenhar algumas, tá? Vou desenhar algumas só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então, vou desenhar mais dois aqui. Perfeito. Bom, pessoal, basicamente, o que que esse gráfico considera? Ele considera a análise, tá, de duas variáveis. Normalmente a gente chama isso aqui de x e y, tá? Mas aí vai depender do contexto. Então, estamos analisando x e y, ou seja, é uma análise bivariada, tá? X e y, porque estamos trabalhando com duas. Bi traz a ideia de dois. Perfeito. Pessoal, nós temos algumas situações. Possa ser que nós temos uma correlação positiva, tá? Uma correlação positiva, só que fraca, ou então possa ser que nós temos uma correlação negativa fraca. Possa ser que nós temos uma correlação positiva, mais ou menos, ó, mais ou menos, tá? Mais ou menos, o que que eu tô falando? Ela é moderado, tá? Então ela não é fraca, ela é moderada. Ó, aqui uma correlação negativa fraca. Aqui possa ser que nós temos uma correlação positiva forte e aqui nós temos uma correlação negativa fraca. Possa ser que o gráfico não tenha correlação nenhuma, tá, entre as variáveis, ou possa ser então que nós temos uma, aqui é só a título de exemplo, que nós temos uma correlação não linear. Tudo bem? Perfeito. De posse dessas informações, agora vamos analisar o que a questão quer saber com relação ao gráfico de dispersão. A alternativa A está falando, o gráfico de dispersão é uma ferramenta cujo padrão de plotagem é isso aqui, tá, pessoal? Plotagem dos pontos traz unicamente duas situações possíveis, quais sejam correlação positiva forte ou correlação negativa fraca. Não, pessoal, na verdade, o erro dessa questão foi colocar unicamente, unicamente, porque de fato ele pode trazer correlações negativas, tá? Como essa aqui, e pode ser fraca, moderada ou forte, positiva, fraca, moderada ou forte, ou então não linear, ou então possa ser que ele consiga informar que, não que essas informações não estão correlacionadas, tá? Então, o erro dessa alternativa A foi esse unicamente. Alternativa B. De observação de outlier. Não, pessoal, quando se fala em outlier, o gráfico mais apropriado é o nosso box plot. Ó, só qualquer valor que esteja acima do limite inferior ou do limite superior, então é considerado outlier, tá? Então o gráfico de dispersão não é indicado para esse tipo de análise. Então eu nem vou perder tempo lendo a alternativa B. Alternativa C está falando, o gráfico de dispersão é uma ferramenta a partir da qual pode-se afirmar que uma variável aumenta enquanto a outra diminui. Ok. Não há nenhuma correlação entre as variáveis. Não, pessoal, na verdade, há correlação entre as variáveis, só que nesse caso aqui, ela é o quê? Ela é negativa, tá? Ó, nós temos uma relação negativa. Ó, a partir do qual você pode afirmar que quanto uma variável aumenta, a outra diminui. Vamos imaginar esse ponto aqui, ó, vamos imaginar, ou melhor, só para pegar, para ficar mais fácil. Vamos imaginar esse ponto aqui.
Pessoal, eu vou aumentar o valor de x. Ó, eu vou aumentar o valor de x. X vai aqui, vou aumentar. A partir do momento que eu aumentei o valor de x, olha o que aconteceu com o valor de y. Ele diminui. Então, ele saiu daqui e veio para cá. Então, quando nós temos uma relação inversa ou uma correlação inversa, significa que quando uma aumenta, a outra diminui. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, nós temos uma correlação negativa. Correlação positiva é quando uma aumenta, a outra também aumenta. Uma diminui, a outra também diminui. Tudo bem? Então, então ele colocou que não há nenhuma relação ou não há nenhuma correlação, existe sim. Bom, vamos então para a alternativa D, a qual diz: o gráfico de dispersão é uma ferramenta que possibilita identificar se há ou não relação entre duas ou mais variáveis. Não, pessoal, a gente está falando de análise bidimensional, tá? Se é bidimensional, estamos trabalhando com duas variáveis, x ou y. Então, a gente não leva em consideração mais variáveis. No caso, a gente consegue verificar se há ou não relação ou correlação entre duas variáveis, tudo bem? Então, vamos parar nessas duas. Agora, a alternativa E está falando que indica correlação positiva entre as variáveis e os pontos plotados estiverem próximo à linha central, inclinando de forma ascendente da esquerda para a direita. Pessoal, é o seguinte, tá? Essa linha aqui que ele falou é uma linha imaginária, tá? Então vamos considerar essa linha imaginária aqui, ó. Então ele trouxe essa situação aqui. Nós temos realmente uma correlação positiva, onde nós temos uma linha imaginária, tá? Uma linha ascendente que vai da esquerda para a direita, aumentando. Ó, a nossa seta aqui aumentando, tudo bem? Então a alternativa E, ele trouxe de vários gráficos aqui, a qual nós citamos, ó, eu trouxe 8 gráficos. A alternativa E, ela focou nesse gráfico aqui. E realmente é uma das situações e está correta, tá? Não tem o que se falar em errado. Foi um pouco, como que eu posso falar? Foi um pouco forçado da VUNESP, mas não tem nada de errado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela trouxe um exemplo que foi citado aqui, ó. Então ela não trouxe uma resposta genérica. Ela trouxe uma resposta bem fechada nesse exemplo aqui. Então, com isso, mais uma vez, a gente consegue confirmar que, dado essa situação aqui, a alternativa E, ela está correta. E bom, meus amigos, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar mais nessa parte de gráfico de dispersão, análise bidimensional ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!